Se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto, a bem como a compreensão dos outros. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento, cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. 1 Coríntios capítulo 14 verso 14 e 15. É, pois, conveniente que tanto o entendimento como o coração e os lábios participem na oração. O que é feito com o entendimento é feito mais eficiente, consciente e sinceramente. Isso foi o que fez o apóstolo rogar pelos colossenses, para que Deus os enchesse do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, Colossenses capítulo 1 verso 9, e pelos efésios, para que Deus lhes desse o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, Efésios capítulo 1 verso 17 e 18, e também pelos filipenses, que o seu amor abundasse mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, Filipenses capítulo 1 verso 9. É conveniente que um homem tenha compreensão suficiente de tudo aquilo que empreende, seja secular ou espiritual, e, portanto, e com maior razão, devem desejar isto todos os que aspiram ser pessoas de oração. Espero mostrar-lhes o que é orar com entendimento. Entendimento significa falar em nossa própria língua e também experimentalmente, passarei de largo do primeiro e me ocuparei somente com o outro. Para oferecer as orações corretamente, é preciso que haja um entendimento sadio e espiritual em todos os que oram a Deus. Orar com entendimento é orar sob a orientação do Espírito, compreendendo a necessidade e estandarte de Cristo, daquilo que a alma há de pedir. Embora um homem necessite sobremaneira de perdão dos pecados, e de ser livrado da ira vindoura, se não entende, não o desejará em absoluto, ou sentirá tanta indiferença e mornidão em seus desejos, que Deus aborrecerá mesmo a atitude espiritual de pedir essas coisas. Isso foi o que aconteceu com a igreja em Laodiceia, e lhes faltava conhecer o que é o entendimento espiritual, não sabiam que eram tristes, miseráveis, pobres, cegos e nus, causa pela qual eles e todos os seus cultos eram considerados por Cristo como uma abominação, a tal ponto que eles lhes ameaçou vomitar de sua boca. Apocalipse capítulo 3 verso 16 e 17. Os homens podem recitar as mesmas palavras que outros têm escrito ou dito, porém se não o fazem com entendimento, mesmo que houvesse naqueles outros, a diferença é grande, apesar de serem pronunciadas as mesmas palavras. O entendimento espiritual percebe no coração de Deus a predisposição e boa vontade para dar à alma aquelas coisas que necessita. Por este meio Davi poderia até mesmo supor os pensamentos de Deus para com ele, Salmo capítulo 40 verso 5. E o mesmo ocorria com a mulher cananeia, a Mateus capítulo 15 verso 22 ao 28 pela fé, e por um correto entendimento, discernia, por trás da severa atitude de Cristo, a ternura e o desejo de ajudá-la que havia em seu coração, o que lhe fez ser veemente e fervorosa, ainda mais constante, até que chegou a desfrutar da misericórdia que necessitava. Não há nada que induza tanto a alma a buscar a Deus e a clamar pedindo perdão, como o entendimento de que no coração de Deus há o desejo de salvar aos pecadores. Se um homem visse uma pérola de grande valor envolta no barro, passaria de largo sem se preocupar, por não entender o seu valor, mas uma vez que a conhecesse, correria grandes riscos para obtê-la. Assim ocorre com as almas no que diz respeito às coisas de Deus. Uma vez que chegaram a entender o seu valor, seu coração e todo o poder de sua alma correm atrás delas, e não cessam de clamar até que as obtenha. Os dois homens cegos do Evangelho, sabendo certamente que Jesus, que passava então, podia e queria curar as enfermidades que os afligiam, clamaram, e ao verem-se repelidos, clamaram com mais força ainda, a Mateus capítulo 20 verso 29 ao 31. 3. Uma vez que o entendimento tem sido espiritualmente iluminado, descobrimos como a alma deve se aproximar de Deus, o que serve de grande encorajamento. É assim também com a miserável alma, como com alguém que tem uma obra a cumprir, e se não a fizer, o perigo é grande, e se a fizer, também é grande a vantagem. Mas ela não sabe como começar, nem como prosseguir, e então, em meio ao desencorajamento, abandona tudo, e corre o perigo. Então o entendimento iluminado vê nas promessas de Deus suficiente amplitude para sentir, se alentado a orar, o que lhe acrescenta força sobre força. Assim como quando os homens prometem certas coisas aos que vêm por elas, isto constitui motivo de encorajamento para aqueles que conhecem tais promessas, assim ocorre com aqueles que conhecem as promessas de Deus.